Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos. 20 horas, 30 minutos. Estamos começando aqui a nossa aula de hoje do nosso estudo sistematizado da doutrina espírita, agradecendo a presença de vocês, agradecendo a confiança, o carinho de vocês, que o nosso curso transcorra dentro da mais profunda paz, de muita serenidade. Mais gente chegando aqui, com muita vontade de aprender, nós possamos iniciar a nossa aula de hoje. Tá? Nós trouxemos para vocês, além do trabalho da nossa Evelyn, mais um ou outro comentário, porque o assunto de hoje, no meu entendimento, foi muito bem tratado com ela, como sempre. Só que hoje restou muita coisa, muito pouca coisa, perdão, para que eu possa complementar para vocês. Então, eu estou aqui disponível, né, com bastante disposição, inclusive, para ajudar vocês a tratar da origem e natureza dos espíritos e complementar alguma coisa que possa ter passado aí do raciocínio excelente que a Evelyn desenvolveu nesse nosso último vídeo, tá? Eu, recente, agora há pouco, assisti novamente esse vídeo e cheguei à conclusão que realmente o assunto está praticamente esgotado ali, mas a gente sempre tem uma ou outra dúvida, né? Mais gente chegando aqui. Então, eu estou à disposição, estou virando aqui a página para o chat, para saber de vocês aí se nós vamos precisar repassar o assunto ou se nós poderemos tratar de algumas questões mais pontuais que vocês tenham aí encontrado mais dificuldade. Nós estamos aqui em 7 até agora e eu fico aqui à disposição. Vou dar aí alguns segundos para vocês. Vamos lá, gente. Por favor. Vamos lá, pessoal. Dúvidas? A Evelyn tratou conosco aí hoje de origem, né, a aula de hoje, origem e natureza dos espíritos. Então, é importante a gente se lembrar aí das comparações que ela faz, que são muito bem elaboradas, né, um trabalho muito bem feito, e que a gente possa, dentro do possível, complementar para vocês o que possa ter passado aí de dúvidas. Ela tratou aí conosco da origem dos espíritos muito profundamente, desde lá do reino mineral, quando ainda havia apenas o princípio espiritual, até chegarmos ao reino nominal, quando já nos transformamos, através de modificações do perispírito, em espírito. Então, muito importante a gente ter seguido esse raciocínio, que é essencial para o nosso entendimento aí. Então, quero ver de vocês aí alguma dúvida, para que a gente agilize um pouco aqui o andamento aqui, né? A lei do progresso é magnífica. Com certeza, Maria Flávia, é excelente isso. Então, aquela questão de dizer que todos foram criados simples e ignorantes, então vocês vejam aí de onde vem a simplicidade, né? E de onde vem a ignorância que as diversas divisões religiosas tratam, né? Nós somos criados, em princípio, inteligente, lá, né? Milhares de anos atrás, e nós ficamos milênios e milênios evoluindo, e milênios nesse caminho. Começamos lá no reino mineral, depois fomos adquirindo capacidades e melhorando para o reino vegetal, depois para o reino animal, e do reino animal, aí sim, ainda em princípio inteligente, né, mas aí sim, passando para o reino hominal, através de uma desencarnação, uma transformação no nosso perispírito, transformando-nos em espírito, aí adquirindo individualidade, inteligência, e aí as responsabilidades, raciocínio, consciência, né? Aí sim nós voltamos a reencarnar como espíritos, já dentro do reino hominal. Então é importante a gente se lembrar disso, é um caminho evolutivo, né? Essencialmente magnífico, como a Maria Flávia exemplificou para nós aqui. Então, essa origem dos espíritos, ela vem daí, vem deste princípio simples, o mais simples possível, lá na origem do nosso caminhar evolutivo. É uma evolução constante, é uma evolução crescente, então a gente começou lá atrás, né, nessa nossa caminhada. Então é importante a gente se lembrar, para quem acha que o espírito não existe, né, que isso é conversa fiada,
o espírito existe sim, né? Ele é a essência da vida, e como o ar, que a gente também não vê de onde vem nem para onde vai, o espírito é assim, né? A gente ainda não o vê, não vê de onde ele vem, não vê para onde ele vai, mas ele existe. Ele é o espírito que, quando está desencarnado, diferentemente de nós, com os olhos da matéria, não conseguimos perceber, não conseguimos ver o espírito, salvo aqueles que têm a mediunidade de evidência, tá certo? Mas é importante que a gente se lembre aí que tudo vem da criação divina. Deus criou o fluido cósmico universal, de onde provém, né, o fluido material, aliás, a matéria, né, e o princípio material e o princípio espiritual, diferentemente. Então, o princípio espiritual começou a se manifestar nos diversos mundos da criação, evoluindo, em princípio, aglutinando as células, né, os átomos, depois evoluindo dentro das suas possibilidades de crescimento, até que chegamos à condição, mais gente chegando aqui, chegamos à condição de participar do reino hominal. Então é importante que a gente se lembre disso. Nessa origem dos espíritos, o princípio, né, material e o princípio espiritual, eles agem juntos, eles agem em conjunto, para que tudo se forme, para que tudo se dê, e a gente consiga evoluir. Então, partindo daquela trindade universal, vocês se lembram? Que a Evelyn passou para nós, deixa eu voltar a tela aqui. Deus, no alto, como sendo o gestor, o gerador de tudo, origem, né, de tudo. Então, causa primária, aí desceu de Deus o princípio espiritual e o princípio material, ou fluido cósmico universal, que são transformações um do outro. Tá certo? Então, o princípio espiritual deu origem ao princípio inteligente universal. Este princípio inteligente universal é que virou mais adiante, bem mais adiante, através desses passos evolutivos, o nosso espírito. Tá certo? Então, é importantíssimo a gente se lembrar disso, que o princípio inteligente universal é o elemento primitivo espiritual, ou seja, o princípio inteligente universal é o germe lá na origem do espírito, que somos nós hoje. Então, fomos lá na nossa origem apenas um princípio inteligente, que em germinação, em crescimento e em evolução, em diversos passos evolutivos, milenares, multimilenares, fomos caminhando, evoluindo, até chegarmos a nos tornar espíritos dentro do mundo hominal. Certo? Então, muito importante que a gente se lembre disso. Não podemos nos esquecer disso. Essa origem dos espíritos, ela vem desta natureza que é a criação do princípio inteligente, tudo feito por Deus. Tá? Então, Deus é a causa primeira de todas as coisas. Pela sua bondade, lá naquele videozinho, lá no final da matéria de hoje, vocês se lembram que a Evelyn colocou lá? Deus, de tudo dando origem, e, a partir dali, iluminação e tudo mais, né? Então, muito importante que a gente se lembre disso, tá certo? Parou aí o chat, gente? Por favor, vamos aí nos manifestando para que a gente tenha mais assunto, para que a gente possa continuar o nosso trabalho evolutivo aqui. O Livro dos Espíritos, eu não sei se vocês tiveram como fazer as conferências e a leitura necessária. O Livro dos Espíritos nos fala da origem da Terra. A nossa Gênese também trata da origem da Terra, que ela existia desde ali uma massa, né? E ela já tinha esses germes. E esses germes, a partir do momento que as forças que os mantinham afastados cessou, eles começaram a se agrupar, né? Isso em séculos e séculos e séculos. E esse agrupamento foi formando os seres, inicialmente muitíssimo simples, né? Unicelulares, depois bicelulares, e foram aumentando a sua complexidade, e essa atuação das forças cessando e a aglutinação deles acontecendo, gerou os diversos corpos que a gente tem no nosso planeta. Então, é importante a gente se lembrar disso. Em Caminho da Luz, Emmanuel também trata disso, que os operários espirituais, numerosos operários espirituais, trabalharam nesta formação original do planeta e trabalham constantemente nos diversos planetas que ainda são criados. Então, eles ali magnetizam esses germes que estão
separados, espalhados, e eles vão se procurando por magnetismo e vão se agrupando, se aglutinando e formando o planeta, formando as condições físico-químicas do planeta, até que a gente consiga se manifestar, né, em existência simples e depois sendo melhorados à medida que o planeta vai nos dando condições, a gente também vai melhorando as nossas condições. Vamos lá, pessoal, vamos manifestar aí, gentileza, para que a gente não perca muito o que a gente está dizendo aqui para vocês, tá bom? Então é importante que a gente se lembre, meus queridos, que segundo a doutrina espírita, a matéria é tudo que provém do fluido material, do fluido cósmico universal. E é tudo sobre o qual o espírito exerce a sua ação. E ela existe em estados que nós desconhecemos. Porque o espírito, já nosso, igual o nosso, ele já tem matéria. Mas nós o consideramos, né, um ser imaterial, por quê? Incorpóreo, perdão. Por quê? Porque ele não tem um corpo ou uma matéria que a gente conheça. Foge um pouco ao nosso conhecimento, mas ele existe, tem matéria e tem até peso. Então é importante que a gente se lembre disso. Ainda que seja uma matéria mais etérea, mais sutil, né, o espírito existe, como se fosse o ar, que a gente não vê, a gente não percebe, mas a gente sente, a gente ouve, às vezes, os seus barulhos, né? Gustavo chegando aqui, muito bem-vindos. Tá certo, meus queridos? Vamos aí, ó, falando no chat, parou aí na Maria Flávia, vamos lá, gente, por favor. Tá? Então é importante aí a gente se lembrar de algumas questões que a Evelyn levantou para nós, por exemplo, de onde teria surgido o espírito, qual a sua consistência, destinação, como nascem os espíritos. Então, a gente viu que o espírito não é criado, o espírito não é criado assim, num estalar de dedos, num átomo, como ela diz aqui. O espírito, até a condição de espírito, ele passou por aquele processo evolutivo fundamental que ela explica para nós aqui, tá? Então, vem do princípio inteligente, um germenzinho, e esse germenzinho começa a sua evolução lá no reino mineral. Dali ele passa para o reino vegetal, quando ele já adquire as condições de aglutinação lá no reino vegetal. Dali ele, mineral, perdão, no reino vegetal, ele já tem outras possibilidades. Nós temos vegetais muito simples, quem já estudou isso aí. Nós temos, dentro da biologia, vegetais muito complexos, que têm formas complexas, inclusive, de reprodução, de manutenção, condições de vida, como se eles tivessem determinados raciocínios, né? Que a gente não entende, mas tem sim algum rudimento de raciocínio, rudimentar. Mas, a partir daí, o espírito, então, o princípio inteligente, perdão, consegue melhorar-se e passa para o reino animal. Aí sim, os animais, como a gente já tem hoje, os cães, os gatos, diversas espécies animais que nós temos hoje. Dos animais, dentro do reino animal, aqueles que são os mais evoluídos, que já estão numa fase bastante adiantada dentro do reino animal, e estes, a partir do momento da sua desencarnação, já tendo neles as condições necessárias, o perispírito, através de uma transformação, muda esse princípio inteligente para um espírito. Então, ele vai adquirir ali a condição de espírito, com um perispírito próprio, e aí sim ele passa a ter consciência, vai passar a ser responsabilizado pelos seus atos, pelo bem e pelo mal, ele vai saber diferenciá-los, né? Vai ter responsabilidade, consciência de tudo, vai ter condição, aí sim, de encarnar novamente, mas aí já na condição de ser humano, tá? E a evolução continua, vai ser um ser humano rudimentar, porque já em início de carreira, vamos dizer assim, então nesse seu processo evolutivo, ele inicia ali a sua caminhada como um ser humano mais simples, né, bem inicialzinho mesmo, e vai progredindo aí na medida do possível, tá? Vocês estão muito quietos, gente, vocês ainda estão aí, não estou vendo mais nenhum comentário aqui no chat, vocês me abandonaram ou estão comigo aqui, hein? Olha lá. Então aí, Heloísa, Maria Flávia está aqui, vamos fazendo questões aí, gente. Eu estou já pulando bastante, estou lá na frente já, mas eu queria saber se vocês estão aí comigo, se estão de acordo com o que a gente está falando ou não, não é? Ela diz aqui também que o espírito não é divisível, é claro, né? Nós somos uma unidade, não é palpável também, porque nós não conseguimos fazê-lo,
Então, os espíritos são, como nós dissemos, incorpóreos, tá certo? Existe um corpo, com certeza, quintessenciado, uma matéria diferente, que foge aos nossos sentidos, mas é o espírito que a gente tem, né? Tá perfeito aí, Regina? Beleza? Fica tranquilo. Nossa, mas vocês não sabem o que é ruim. Estar aqui do lado de cá falando sozinho para vocês aí do lado daí, que eu não vejo ninguém, só tem aqui uma câmera olhando para mim, né? E eu não sei como é que está indo aí a receptividade de vocês, se vocês estão indo bem, se não estão fazendo nenhuma pergunta para nós. Então é bom a gente interagir, né? Por isso é importante que a gente faça aí uma ou outra questão para a gente ir desenvolvendo com vocês, tá certo? A Evelyn deixa para nós ali, na literatura que ela traz para nós, consideração importante, porque cada espécie, vocês viram lá, por exemplo, do reino vegetal, que é mais no princípio evolutivo, né, nosso, ela surgiu no seu devido tempo. Então, nós não tivemos já, assim, também, num estalar de dedos, a criação de orquídeas maravilhosas, plantas maravilhosas, complexas, evoluídas, não. Foi tudo evoluindo à medida que o planeta tinha condições para isso, à medida que os átomos iam se agrupando, que o princípio inteligente ia passando, né, a reger essas diversas espécies. Então, por esses princípios todos, por essa evolução toda, é como ela apelida aqui, que o espírito ele teve uma gestação lá no início, né, na criação do princípio inteligente, até passar por toda essa fase evolutiva e, enfim, se transformar em espírito. Então, é uma gestação, né, de vários milênios, aí, multimilenar, para que a gente chegasse à condição de sermos espíritos inteligentes, responsáveis, criativos, que temos consciência, que temos condição de diferenciar o bom do ruim, o bem do mal, o certo do errado. Essa é a grande diferenciação nossa, porque os animais, que são os mais próximos, né, antecessores ao espírito, eles não têm essa consciência de responsabilidade. Você não pode culpar, por exemplo, um lobo, né, por ele caçar algum outro animal para sua alimentação e para a alimentação da sua matilha, porque ele não sabe, na sua consciência, que aquilo é certo ou que aquilo é errado. Ele apenas tem a sua lei de sobrevivência e ele está ali para sobreviver da maneira como ele deve fazer. Então, assim, ele ataca, ele se defende, ele toma as medidas necessárias do instinto, que é a fase em que ele está. Ele tem o instinto e as necessidades de sobrevivência. Então, naquela condição, ele não pode ser culpado por aquele ato que ele cometeu. Tá? Então, é importante que a gente se lembre disso. Então, um exemplo jurídico, só para que vocês tenham aí um pouco mais de clareza, as pessoas que criam esses cães de luta, esses cães que são muito bravos, e especialmente o Pitbull, por exemplo, um exemplo que me surgiu aqui, uma raça muito perigosa. Então, as pessoas que criam esses animais com o intuito de colocá-los bravos, além da conta, para que eles sejam verdadeiras máquinas de ataque, máquinas mortais, inclusive, esses animais não são responsáveis pelos ataques que eles fazem. Por isso a gente diz que o animal é irracional. Sim, de uma certa maneira. Ele tem um rudimento, como a gente acabou de ver, de evolução. Um rudimento evolutivo ainda não é considerado uma inteligência, mas ele age por instinto e, neste caso, ele age conforme o treinamento a que ele foi submetido. Então, esses animais, eles são verdadeiras máquinas de matar. E eles atacam outros animais em rinhas, em todas as condições em que o seu dono manda que ele faça. Então, aí, neste caso, a responsabilização não pode ser dada ao animal. A responsabilização é dada a quem? A quem tem o princípio inteligente, sabia que aquilo era errado, sabia que aquilo não podia ser feito, então ele conhece a distinção entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Então, este que é o espírito, que já passou pela evolução, este sim tem como ser responsabilizado pelos seus atos. Acompanharam a ideia? Então, o que acontece? A partir do momento em que a gente sai... Ah, Elaine, beleza, fica tranquilo, só não entendi de onde vem o verme inteligente inicial, já te passo lá. Tá, Regina? Valeu, Elaine. O que acontece aí é o seguinte, meus queridos, a gente chega na fase de ser humano e passa a ter o domínio das nossas ações. Então, você não pode dizer mais assim, a carne é fraca.
eu agi por impulso da matéria. Não. Quem comanda a matéria? É o espírito. Quem que nos governa? É o nosso espírito, a nossa inteligência. E Deus já nos deu condição, intelecto moral, para que a gente tenha raciocínio suficiente para determinar o que a gente deve fazer de bom e de mal. Tá certo? Só para que a gente tenha uma ideia, um dos conceitos mais bacanas que a gente vê por aí de ética é justamente esse. A ética é que você, ser humano, faça as suas ações da maneira mais correta possível. Ainda que essa maneira certa de fazer as coisas seja contrário ao seu interesse e, mais ainda, que essa maneira certa de fazer as coisas chegue a te prejudicar. Mas se é o certo a ser feito, deve ser feito, ainda que você se prejudique. Esta é a ética num conceito bem mais amplo, bem mais avançado. Então, esta condição, os animais, inclusive os mais avançados ali dentro do reino animal, eles não conseguem ter esse discernimento. E isso é exclusivo do reino hominal, de onde nós estamos, né? E aonde nós temos que tomar as nossas decisões certas e erradas e arcar com as consequências. Os animais, nós não podemos fazer assim com eles. Tá certo? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Regina, não entendeu de onde vem o germe inteligente inicial? Vem de Deus. Sempre. Lá naquele videozinho da Eve, lá no final, você viu até lá no final a aula, lá naquele videozinho, ela vai explicando, né, na lateral ali, a respeito justamente disso. Tudo vem de Deus. Ele criou o princípio material e criou o princípio inteligente. Esse princípio inteligente, ele vai evoluindo dentro daquela cadeia toda. Então, este verme, esse germe, vamos dizer assim, inicial, foi criado por Deus. Princípio inteligente. Esse princípio inteligente começa aquela sua caminhada evolutiva em um planeta qualquer, né, que está precisando crescer também, evoluir naquela escala dos planetas. Nós botamos esses germenzinhos lá nos planetas mais simples. Então, a gente começa a nossa evolução lá, crescendo dentro da escala evolutiva, mineral, vegetal, animal, até nos tornarmos espírito a partir do reino hominal. Então, a gente vem em princípio, germe, né? Começa como princípio inteligente ali, vai evoluindo, passando pelos reinos e se transforma em espírito aqui na frente. Quando nós pegamos a escala evolutiva que nós trouxemos e conseguimos adquirir aqui, transformando o nosso perispírito em espírito, né? Nós conseguimos adquirir a consciência. E a partir da consciência de quem nós somos, do que nós somos, aí nós vamos ter a possibilidade do crescimento, porque vem a responsabilidade, vem o discernimento do bem e do mal e tudo mais que nós já dissemos agora há pouco. Tá certo? Beleza? Dá um retorno aí para mim. Eliane, Leon Denise, o problema do ser, destino e da dor. Muito boa obra. Na planta, a inteligência dormita. No animal, sonha. Só no homem, acorda. Conhece-se e torna-se consciência. É exatamente isso. Então, a gente evolui em princípio inteligente porque é natural. A evolução, ela só vai para frente. Tá certo? O nosso carro evolutivo, ele só anda adiante. Jamais para. A Evelyn deixou um termo aqui que eu achei muito bacana. O princípio espiritual, desde o obscuro momento da sua criação, caminha sem detença para frente. Ou seja, ele caminha para frente sem se deter, sem parar, sem retroceder. Então, aí que é bacana. A gente vai evoluindo, a gente vai sempre adiante. Então, a gente pode parar um pouquinho, às vezes estagna um pouco ali, né? Fica estagnado um pouquinho em algumas dessas fases, isso é normal, isso é natural, mas voltar não, regredir a gente não regride, porque você já adquiriu condições que aquela etapa anterior você não vai conseguir mais. Então você era mineral, em princípio inteligente. Quando você já se torna um vegetal, princípio inteligente ainda, o reino mineral não te pertence mais, você não tem mais condições para aquilo, porque você já tem condições biológicas de seguir adiante. Aí você passa para o reino animal. Estando no reino animal, a mesma coisa, o mesmo procedimento. Então, nós, estando já no reino hominal, em espírito, nossa evolução é mais constante ainda e mais rápida agora, né? Já podemos acelerar um pouco esse nosso processo evolutivo, porque nós não temos mais condição de reencarnarmos como um cachorro, reencarnarmos como um urso, por exemplo,
né, não tem mais essa possibilidade, porque o nosso espírito, revestido do nosso perispírito, já pertence a outro reino da natureza. Nós não temos condições mais de voltar àquele reino, de retroceder para aquele outro lugar. Tá bom? Maria Flávia, o que é isso? Isso é um grande consolo. O que é um grande consolo? Saber que nós não andamos para trás? Seria isso, Maria Flávia? Não entendi bem aqui. Me dá um alô aqui. Ah, então, pois é. Mas isso a gente já fala muito, né? E os espíritos também vivem nos dizendo, né? A gente não anda para trás, não. Tá? A gente não anda para trás. Então, é como se a gente pudesse imaginar assim, que nós estamos viajando num grande comboio ferroviário, porque mineiro chama tudo de trem, menos o comboio ferroviário, né? Então, se a gente está ali exatamente fazendo uma viagem, quem já viajou de trem aí vai saber, né? O trem passa por diversas estações, e se você ia pegar o trem na estação de Três Pontas, e aí ele indo para São Paulo, você chegou na estação de Três Pontas e ele já saiu, ele não volta para te pegar, não tem como ele voltar para te buscar. Então você tem que se apressar e ver se consegue alcançá-lo numa outra estação logo adiante, ou esperar que passe o próximo trem da evolução para que você embarque nele e continue a sua viagem. Então, a gente sempre anda adiante, sempre para frente. Então, essa escala evolutiva que a gente já passou já ficou para trás. Está na nossa história, está no nosso princípio, né, de evolução, desde lá da nossa origem, sim, está lá. A gente sabe lá, não sei exatamente se vai ter condição da gente saber disso, mas é possível, sim. Agora, talvez não seja necessário, mas dentro do princípio que nós já estamos no mundo hominal, essa nossa evolução é mais do que constante. A gente pode parar um pouquinho, né, ficar renitente em alguns erros, em alguns equívocos, voltar aí várias e várias encarnações, caindo nas mesmas armadilhas, isso é possível. Então você estagnou, não é? Neste caso, você não evoluiu. Você não passou adiante, não subiu mais um degrauzinho na sua evolução. Mas não quer dizer que você desceu. Tá? Então, é bacana que a gente entenda isso. Faz parte da misericórdia de... Com certeza. Com certeza. A misericórdia divina e a providência divina jamais, jamais nos abandonam. Tá? Então, precisamos entender uma coisa bastante interessante que outro dia eu vi assim, nas minhas vidas passadas, não. Eu tenho me disciplinado para não usar mais esse termo, porque a vida é uma só. Nós temos estágios, vários estágios. Então, no meu estágio de vida anterior, né, na minha existência em estágio anterior, ou na minha existência em vários estágios para trás, eu tenho tentado me disciplinar para isso. Porque como nós estamos evoluindo, passando dos reinos, e agora dentro da condição de humanidade, nós estamos em evolução, fazendo parte do progresso, né, necessário, então é importante que a gente se lembre que nós estamos crescendo sempre, sempre para frente, sempre andando adiante, tá bom? Então não podemos retroceder, não. Você pode ficar quieto ali, ficar parado, estagnado, errando, ou não querendo acertar, estou aqui acomodado, vou ficar aqui na minha, quietinho, tudo bem, eu vou lá para a vida espiritual, um dia eu volto para cá e tento de novo, já me cansei disso, né? Não quero isso mais, vou ficar quietinho aqui esperando a morte chegar, né? Como dizia o Raul Seixas, né? Mas não está certo. Pode ser? Pode. Você tem o seu livre-arbítrio para tomar as suas decisões, né? E uma das coisas mais importantes dentro das leis divinas é essa coisa que eu vou dizer para vocês aqui agora. Deus criou para nós o livre-arbítrio, mas ele é tão sublime, tão superior, que Deus jamais interfere no nosso livre-arbítrio. Vocês não chegaram a pensar nisso, talvez, mas olha só que coisa grande, que coisa grandiosa. Se você toma uma decisão e aquela decisão não está correta, vai te causar alguma lesão ou vai te causar um atraso na sua caminhada evolutiva, você vai sentir as intuições, os avisos dos amigos espirituais, avisos. E eles vão avisar você, olha, isso não vai dar certo, repense a sua decisão, cuida de pensar novamente disso daí, isso pode dar errado, você vai cair do cavalo. Mas eles não interferem se você mesmo assim quiser tomar aquele caminho que você escolheu. Então é importantíssimo a gente se lembrar disso. Então Deus é tão sublime, tão superior, que ele nos deixa. Ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Então é necessário que a gente se lembre, nós estamos em processo
de evolução, em processo de crescimento, e todas as nossas ações, pela lei de causa e efeito, elas geram as consequências. Então é necessário que a gente se lembre disso. Nós já estamos numa fase que não somos mais crianças, embora a gente esteja no início do processo evolutivo. Dona Eliane, somos expressões do infinito amor de Deus, com certeza. Com certeza, vocês têm alguma dúvida de que Deus seja um Pai infinitamente bom, amoroso e que nos dá as chances, quantas forem necessárias para que a gente evolua. Tá? Então é necessário que a gente jamais se esqueça disso. A nossa origem, a origem dos espíritos é esta evolução. Tá? Então nós não fomos criados num estalar de dedos. Não foi assim que a criação foi feita. A gente diz muito isso para vocês. Nada é feito por acaso, não existem coisas ao acaso, as coisas foram feitas em germinação, em gestação, como nós dissemos agora há pouco. Nós somos evoluindo, passando pelos reinos. Vocês se lembram lá, ó, no reino mineral, o princípio inteligente adquiriu o poder agregador, porque ele fazia os átomos que se agitavam irem se agrupando, se aglutinando. Quando ele passou para o reino vegetal, aí ele adquiriu sensibilidade. Ou vocês têm alguma dúvida de que os vegetais sofrem, são sensíveis quando a gente machuca um tronco de árvore, quando a gente corta deliberadamente algum vegetal? Ele sente, ele tem sensibilidade muito diferente da nossa, mas tem sim. Tá? Quando chega no reino animal, a gente alcança a mobilidade, porque os outros não andam, não se movimentam. No reino animal, aí sim, a gente pode se movimentar rápido, como um lince, né, e evoluir bastante, ou bem devagarinho, como uma preguiça, ou uma tartaruga, não tem importância. Mas a gente vai se movimentar, vai crescer, vai começar a ter já alguns sentimentos diferenciados, mas ainda um pouquinho longe do ser humano, que a gente vai se tornar depois, através do princípio inteligente, passando pelo reino animal, do reino animal para o reino hominal, e aí sim vamos transformar o nosso perispírito em espírito e vamos adquirir a inteligência. Nós tínhamos apenas um princípio dela, um rudimentinho. Aí depois a gente adquire a inteligência e todas as capacidades que vêm junto com ela, especialmente a consciência, o saber diferenciar o bem do mal, certo do errado e tudo mais, tá certo? Então essa cadeia evolutiva, tem um quadro bacana que a Evelyn deixou lá no seu vídeo para que vocês voltem lá e assistam se for necessário. É muito importante que a gente entenda isso, tá? Todos os espíritos foram criados simples e ignorantes? Sim. Agora, o princípio dessa criação simples e ignorante é esse que a gente está complementando aqui no estudo da Evelyn, tá certo? Então é interessante que a gente se lembre disso. Saímos lá como princípio inteligente. A última vez que eu vou repetir isso para vocês, já está ficando maçante, né? Princípio inteligente criado por Deus, o germe. Aí entrou ali no reino mineral, depois passou para o reino vegetal, depois para o reino animal, e aí aqui é o grande divisor, como ela põe lá uma barrinha vermelha, é a criação do espírito. A gente desencarna aqui e vem aqui para o mundo espiritual, do lado de lá já, recebendo aqui uma transformação do nosso perispírito, e aqui a gente se transforma em espírito. Então, aí no reino hominal, a gente é o espírito que nós somos hoje, transformados, simples ainda, né, sem conhecimento ainda de ciência, sem conhecimento ainda de ética, de moralidade, porque nós estamos ali crianças, começando ali, mas aí a evolução é bem mais rápida, tá? Bem mais rápida, tá bom? Dependendo de cada pessoa. Mais alguma coisa aí? Deixa eu ver o chat aqui, vamos lá, gente. Não, ainda não. Vamos lá, pessoal, já passa das 9 aí. Vamos ver se tem mais algum assunto, tem alguma questão que vocês para nós aí, tá certo? Outra coisa, a partir do momento que a gente é individualizado, eu até deixei anotado para vocês aqui, o princípio espiritual, ele se transforma em espírito a partir da individualização, quando você se torna um indivíduo, quando você é separado daquele todo, né, que é o princípio criativo ali, e você se transforma em um indivíduo, e aí sim em um espírito, com um perispírito adequado para aquele mundo onde você vai começar a sua caminhada evolutiva. Então é necessário que a gente se lembre disso, tá? Adquirindo essa espiritualidade, o nosso espírito vai caminhar ainda mais rápido, sempre avante, sempre para frente,
tá certo? Então não podemos perder, não podemos perder aí de vista esta necessidade evolutiva, tá certo? A Evelyn deixou para nós aqui alguns tópicos, algumas partes da literatura, questão 607, 607A, né, para que a gente não ache que isso está sendo tirado de trás da orelha, né, que isso foi inventado. Não, isso foi trazido de forma científica para o Kardec, através das suas diversas conversas com os amigos espirituais. Então, tudo isso faz parte de um grande contexto, faz parte de uma grande, vamos dizer assim, de uma grande ciência que a gente ainda não domina, né, que é esta ciência criativa de Deus, ela está muito longe de nós. Mas nós passamos por essas fases, simples e ignorantes, e chegamos ao reino hominal, ainda simples, ainda com um pouquinho de ignorância, né, bastante até, às vezes, mas ali daquele ponto de reino hominal adiante, nós já começamos a caminhar como nós somos hoje. Então, aí com os nossos erros, acertos, defeitos, dificuldades e os nossos vícios e tudo mais, mas de outro lado, também com os nossos acertos, com as nossas virtudes, o nosso progresso moral e espiritual, e também o nosso progresso intelectual. Então, tudo isso é muito importante, é muito legal que a gente estude, que a gente entenda, porque nós não estamos aqui à toa, não estamos aqui por acaso, então estamos aqui para crescer, para evoluir, continuar esse nosso processo, essa nossa gestação como espíritos de luz. Seremos espíritos iluminados, vencedores lá mais adiante. Então estamos agora caminhando para a regeneração, o nosso planetinha está melhorando, né, está evoluindo e nós vamos junto com ele. E aqueles que não forem junto com a evolução do planeta e dos demais espíritos ficarão em um planeta ainda condizente com a sua condição. Mas logo, logo nos alcançam, né? Como os exilados da capela já retornaram para o seu planeta de origem, não é verdade? Então é importante que a gente se lembre disso. Tá certo, meus queridos? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Opa! A doutrina espírita é maravilhosa, nos dá conhecimentos, a condição da caminhada mais segura. Exatamente. Então, com esse conhecimento que Kardec diz, conheça a verdade, né? Jesus falou, conheça a verdade, ela te libertará. Kardec veio trazer para nós essa verdade que liberta, né? Que nos libertou do jugo, nos libertou da dificuldade de compreender as coisas que Jesus ensinou, porque ele nos deu o ensinamento. Levou 1.800 anos para que a gente recebesse a chave para abrir as portas desse conhecimento. E essa chave foi a doutrina espírita, que veio traduzir para nós, abrir esses conhecimentos para a nossa mente, explicando tudo em detalhes, e abrir para nós a possibilidade da nossa evolução, de entendermos as diversas passagens de Jesus, os seus ensinamentos, que ele nos deixou aqui apenas plantados. Nós fomos lá na frente, a partir da doutrina espírita, ter condição de cultivar e de colher esses ensinamentos que Jesus deixou para nós, tá certo? Bom, meus queridos, eu cheguei aqui no final porque eu tinha preparado para vocês, tá? Apenas lembrando que a Evelyn nos acentua bastante ali no finalzinho, que o princípio inteligente não vem do fluido cósmico universal, tá? O fluido cósmico universal é uma variação do princípio material. Então, o princípio inteligente ele vem diretamente de Deus, como o princípio material também vem diretamente de Deus. Tá? Nós, como seres humanos, somos a junção desses dois lá embaixo, mas lá na nossa evolução, depois de passarmos pelos reinos, aí nós vamos adquirir um corpo, que é um princípio material, condizente à nossa encarnação. Então, vamos nos lembrar disso sempre. Tá? O princípio inteligente vem do princípio inteligente universal, que é diretamente de Deus, tá? Provindo de lá. O princípio material é outra ramificação do nosso processo evolutivo, mas não tem nada a ver, né, com o princípio inteligente. Porque se assim fosse, o princípio material não origina a matéria é falível, ela morre. Então, a partir do momento que a matéria morre, o espírito morreria também. E aí nós estaríamos dentro absolutamente das doutrinas materialistas. Que morreu, acabou. Então, não pode ser assim. O princípio inteligente tem outra origem, tá? Não nos esqueçamos disso, tá bom? Mais alguém aí, gente? Mais alguma questão, mais alguma coisa, mais algum apontamento? Eu
pelo que eu vi aqui, eu já finalizei a minha contribuição para vocês. Aquela dinâmica de certo, verdadeiro, falso, verdadeiro que ela trouxe para nós aqui, achei muito bacana, como um grande resumo assim, do assunto da aula. Ficou muito interessante. Eu queria que vocês, se ainda tiverem aí mais alguma dúvida, olhem lá essa dinâmica que a Evelyn deixou para nós, aquelas perguntas e respostas. Ela faz um resuminho bastante coeso ali, muito caprichado, para que a gente entenda melhor, né? Passe mais adiante aí, tá certo? Beleza, meus queridos? Tudo tranquilo? Estou vendo aqui, Janice, tudo esclarecido, nenhuma dúvida, tá tudo bem aí, galera? Me manda aí um ok aqui no chat, se não tiver mais nenhum problema, nós podemos encerrar. O que vocês acham? Só vou pedir para vocês aqui, então, mais uma vez, que não deixem de rever, se houver necessidade, aquele videozinho último que ela pôs lá. Eu achei muito interessante, chama o Despertar da Consciência, para que a gente acabe de assentar em nós esse aprendizado aí, viu? Achei muito bacaninha aquele videozinho dela lá, é pequenininho, ele tem 6 minutos aproximadamente. Então, que a gente consiga fixar melhor essa matéria, beleza? Bom, meus queridos, então já que vocês estão me dando ok aqui, que está tudo bem, nós vamos encerrar por aqui, tá? Agradecendo a vocês, pedindo aí que não se esqueçam de clicar no telefone vermelho para que a gente encerre a gravação. Daqui a pouco eu vou tentar publicar para vocês o mais rápido possível. Obrigado, dona Eliane, pelo carinho aqui, tá? O estudo é fascinante, nos instiga a estudar sempre, muito, 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 sempre, né? A gente não para. A doutrina, ela é viciante no sentido mais lindo dessa palavra, né? Se é que pode existir um vício que seja tão bom assim, esse, para mim, é o melhor que existe, né? Viciado em doutrina espírita. Acho excelente esse caminho que nós escolhemos para a nossa vida nessa terrinha maravilhosa. Então, obrigado a vocês, que a gente possa encerrar aqui sob a proteção de Jesus, desejando a todos uma boa noite, um bom descanso, amanhã adiante uma grande semana de muito aprendizado, de muita evolução, de muita paz, especialmente, e saúde para todos nós, com os devidos cuidados, até que a gente atravesse mais esse temporal na nossa transição planetária, né? Vamos vencer, com certeza. Com Jesus do nosso lado, tudo é possível. Tá ok? Meu carinho a vocês, o Grupo Espírita Guerreiro de Cristo agradece imensamente a presença, a confiança, tudo de bom para todos nós, que a gente possa encerrar em paz. Um beijo a todos. Tchau, tchau.